Amigos da TV Web Guarani, nós viemos até o setor tributário, onde funciona não só o setor tributário, funciona a Secretaria do Desenvolvimento Econômico, bem como também uma secretaria que eu acho de suma importância para o município de Pacajus. É justamente essa secretaria que nós iremos mostrar agora, que já está com a sua sala própria, aqui no caso a Ouvidoria Geral do município de Pacajus, que tem à frente a doutora Isângela Paula, ela que irá conversar com a gente. E tem também as funcionárias, a Keila Bandeira, a Yasmin Firmino. Gente, a ouvidoria, ela desempenha um papel que nós consideramos, podemos dizer assim, relevante para o município. E com certeza nós iremos mostrar o funcionamento da Ouvidoria Geral aqui no município de Pacajus. Chegando aqui na sala, minha amiga Keila Bandeira está por aqui. Bom dia. A doutora Isângela também por aqui. Ela que na verdade irá relatar para a gente a questão desse funcionamento. Muita gente diz, até mesmo maldosamente nas redes sociais, Pacajus tem ouvidoria? Tem. E como funciona essa ouvidoria? A questão é você, né? Tirar essa má impressão, vamos dizer assim, que a ouvidoria não funciona em determinados municípios. Doutora Isângela está por aqui, nós iremos pedir licença a ela para conversar e com certeza, né? Até mesmo nesse primeiro bate-papo, Isângela, é bom informar do funcionamento, de que maneira funciona a ouvidoria aqui no município de Pacajus. Ouvidoria Geral do município de Pacajus, Isângela. Bom dia. Bom dia, Chiquinho, bom dia a todos os ouvintes, telespectadores. A ouvidoria é um órgão que veio para auxiliar os cidadãos a ter um contato direto com a administração. Através da ouvidoria, o cidadão ele pode fazer críticas, denúncias, reclamações, sugestões, elogios. Então, na realidade, é a administração pública recebendo um feedback da sociedade, né, para saber o que é que está bom, o que é que não está funcionando, para tentar resolver essas demandas de uma forma mais rápida, mais eficiente. Eu te pergunto, Isângela, muitos são os casos, né? Uma demanda muito complexa, podemos dizer assim, né? O que na verdade falta assim para que esse feedback, como você bem frisou, entre população e ouvidoria, o que falta para emplacar? Porque sempre o pessoal ficou aquele receio. A ouvidoria é através da internet, a ouvidoria pode vir pessoalmente. Como funciona esse setor? Chiquinho, nós chegamos aqui e nós estamos agora desenvolvendo um trabalho juntamente com o prefeito Bruno, um trabalho de divulgação da ouvidoria para que a população tenha todas essas informações e todo esse acesso. Atualmente a gente tem os canais da ouvidoria para que a população tenha acesso. A gente tem internet, telefones, e-mail, e o cidadão ele pode se dirigir aqui à própria ouvidoria, né, e vir aqui fazer sua denúncia. Ele nos diz os seus dados, mas esses dados são sigilosos para terceiros. Né? Então ele não se preocupe que ninguém vai chegar lá dizendo, o fulano denunciou isso, ou ele elogiou isso. Né? Então ele tem esses canais. Nós temos 2 números telefônicos, que é 99985-2025 e 99985-0582, que ele pode ligar da sua casa, sem sair da sua casa, no conforto do celular, e também fazer os seus elogios, reclamações e denúncias. Nós temos também o e-mail, né, que é o e-mail ouvidoria@pacajus.ce.gov.br, também que ele pode, se preferir, fazer as suas reclamações ou elogios pelo e-mail, e o cidadão também pode se dirigir aqui à ouvidoria, que fica na Rua Guarani, aqui quase em frente à prefeitura, no setor tributário, de fácil acesso, e vir aqui fazer pessoalmente a sua demanda, né? Olha, nesse momento nós iremos realizar através da Yasmin essa passagem aqui, que na verdade é como ou qual o procedimento que a população deve ter ao entrar no site da Ouvidoria Geral. Yasmin, bom dia. Bom dia, Chico Neto. Primeiramente, o cidadão ele vai adentrar no site da
da prefeitura, né, que é o pacajus.ce.gov.br. Em seguida, vai aqui no botãozinho de ouvidoria, dá um clique, vai ser redirecionado para esse ambiente de acesso. Lembrando que o acesso é seguro, certo? A priori, ele não sendo cadastrado, ele vai ter que cadastrar-se na rede. Então aqui vem em cadastrar, clica e vai informar os dados. No caso aqui a gente vai cadastrar o Chico Neto, então vai ficar o CPF. Nesse momento, né, no site da Ouvidoria Geral do município de Pacajus. É bom que se frise, todos esses dados são fornecidos à ouvidoria para que a sua denúncia possa, digamos, ser assistida, né? Isso. Que aí, com esses protocolos, né? O protocolo é o que dá a garantia ao cidadão, né? A respeito da sua demanda. É o que segura aqui na ouvidoria, que oficializa a sua demanda. Colocou os dados, qual o próximo procedimento? O próximo procedimento, aqui a gente vai criar aqui uma senha, rapidinho. Depois a gente pode estar alterando, tá, Chico? E o número de telefone? 91919890. É o meu WhatsApp. Para qualquer matéria, reclamação também. Pode chamar o Chico que ele vai, viu? Pronto, aqui a gente salva, aceita os termos de privacidade e salva. Um erro impediu, vamos dizer aqui, data de nascimento. 31964. Para quem não sabe a minha idade, eu tenho 54 anos. Que a gente informa a escolaridade. Segundo grau completo. Superior completo. Uma senha. Vou botar aqui. Lembrando que o CPF vai ser, no caso, o acesso, no caso, o login. E a senha é você quem cria. Pronto. Foi feito o cadastro, certo? Agora, essa é a página no qual o cidadão ele vai inserir a sua crítica. Aqui, ó. Selecione a opção desejada. Que os seus dados. Assim, uma sugestão, me dá uma sugestão. Pronto, tem a sugestão. Tem a sugestão que eu quero fazer, Yasmin, é que todos os funcionários tenham a sua identificação. Pronto, então aqui a gente vai fazer a sugestão para o gabinete. Escolha. Eu acho que essa minha sugestão é tipo assim: a população, por muitas vezes, tem a fazer uma denúncia, mas não sabe por onde começar. Quem foi o funcionário que lhe tratou mal? E você tendo o nome dele exposto ao peito, com certeza isso aí facilitaria o trabalho até da questão da identificação. Pronto, a gente vai aqui. A forma de resposta, Chico, que você deseja, é via telefone? Via telefone, pode ser. E-mail, carta ou pessoalmente? A gente tem todos esses. Pode botar aqui opções. Telefone. Pronto. A localidade, no caso de onde você mora, você escolhe Pacajus, o bairro. Aldeia Parque. Aldeia Parque. Aldeia Parque. O assunto, aí você escolhe aqui, certo? Sugestão, né, no caso? Isso. A sugestão é a opção lá do que você vai fazer. Aqui o assunto. Identificação do funcionário, tem? Pronto, a gente coloca por enquanto em outros. Aí aqui você vai e coloca, eu gostaria... Eu gostaria de sugerir... Isso. Que cada funcionário Público, né, vai decidir. público seja devidamente, né, identificado
caso, essa identificação, é bom que a população entenda que tem que detalhar bem tudo que você vai direcionar à ouvidoria. Então, essa identificação é com função, nome... É bom a identificação completa, né? Digamos, eu sou Francisco de Assis Neto, eu trabalho na TV Guarani, o meu trabalho é fazer reportagem, sou repórter, né? Então, assim, bem explícito para seus dados e funções. Isso. Pronto. Somente? Somente. Pronto. Deixa eu botar aqui um obrigado. Aí aqui tem a opção do sigilo, né? Que é o importante, é você quem decide se você deseja manter o sigilo ou se você quer ser identificado. Porque a partir do momento que você finalizar isso daqui, certo? A sua demanda foi escrita, foi selecionado o destino, a forma que você vai criar a sua resposta, fechou a demanda, ela cai direto no sistema da secretaria. Eu estou ouvindo a Yasmin falar agora, Islansley, doutor Islansley, eu confesso a você que está passando assim um filme assim. A gente é chamado por muitas vezes, amigos, para realizar determinada matéria. Uma matéria de denúncia, uma matéria... Aí quando a gente chega, você fala, ela diz, não, mas por quê? Porque eu tenho um amigo meu que trabalha na prefeitura, eu não posso aparecer. A questão do sigilo, eu vou para isso também. Isso, o sigilo ele é garantido, né, na ouvidoria, e é você quem decide se você deseja que a sua sugestão, a sua crítica, a sua denúncia, se elas tenha sigilo ou não. Isso aí é você quem decide. Com essa sugestão, vamos com sigilo ou sem sigilo? Sem sigilo. Sem sigilo. Pronto, aqui a gente vai enviar. Pronto, a manifestação foi cadastrada com sucesso, gerou um número de protocolo. Esse número de protocolo vai chegar no número de celular cadastrado. Aqui tem o tipo de manifestação, certo? Tem tudo direitinho. Para acessar e manter o contato com isso, você vem aqui novamente no site da prefeitura, naquela parte lá da ouvidoria. O login aqui, como você já tem o cadastro, é só colocar o número de CPF. E a senha? A senha é com quantos dígitos? A senha são 6 dígitos. Deu aqui. Pronto. Aqui a gente voltou, Chico. Então, você, para acompanhar toda a sua manifestação, aquela sugestão que você deu, você vem aqui, ó, a gente tem aqui Francisco Assis Neto. Clica aqui, histórico de protocolo. Pronto, aqui tem, aqui você pode ver todo, pode imprimir, certo? Aqui tem o procedimento, como é que está sendo feito, né? Isso, o que é que foi que aconteceu, se já entrou em trâmite, se teve alguma resposta. Toda essa movimentação você acompanha diretamente no seu acesso. E aqui, caso você queira, tá aqui para impressão. Foi gerado no dia 11 de janeiro de 2019, às 11h47. O título, o outro e o número de protocolo. Seus dados, tudo aqui e o texto. Quando finalizar, tudo isso aqui vai estar disponível para você. Isso aqui nunca some. Ok. Todos os protocolos ficam em arquivo na sua rede. Ok? Então é isso. Mais alguma coisa, Yasmin? Não, no momento a gente já finalizou, agora é só aguardar que a prefeitura responda a sugestão. Olha, e depois desse, vamos dizer assim, desse ensinamento e até mesmo o procedimento a ser feito por você que está vendo essa matéria, resta aqui, né, se você ainda não souber, é só vir aqui na rua Guarani, quase que em frente à prefeitura, aqui no setor tributário, no município de Pacajus.